importante esse espaço de debate. Eu quero agradecer também a oportunidade dessa interação para falar dessa política, Bassan. Pois é. Secretário, a gente está falando agora para as nossas emissoras afiliadas através da Rede Pernambuco de Rádio de rádios e também pelo YouTube e Facebook. Para a gente falar, para que as pessoas conheçam, entendam um pouco melhor, fazer uma síntese aqui do que é a Secretaria de Prevenção e Combate às Drogas. Essa secretaria que foi criada na gestão do governo Paulo Câmara e que eu sempre defendi que tinha que haver uma secretaria específica para tratar desse mal que tem ceifado tantas vidas. E o senhor tem feito um trabalho exitoso à frente dessa pasta, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho melhor para que quem está em casa nos assistindo e nos ouvindo pudesse entender o que é a Secretaria de Prevenção e Combate às Drogas. Bassan, primeiro é importante a gente pontuar isso, você tem absoluta razão. A gente lida com o fenômeno da violência, às vezes só com o aspecto da atividade criminal ou da atividade policial, quando o crime, a vida já se perdeu, quando a situação já se agravou. A gente precisa trabalhar processos anteriores a isso. Isso é fazer prevenção. Então, o governador criou uma secretaria com duas responsabilidades distintas. Fazer política de prevenção à violência, com foco nos grupos mais vulneráveis, e fazer política de drogas, com acolhimento e trabalho de reinserção das pessoas. Então, essa secretaria tem duas áreas de atuação, duas secretarias executivas. Essas duas secretarias executivas, elas coordenam as ações de inovação e as várias superintendências coordenam os programas. Para você ter ideia, quando eu estou falando de trabalhar sobre públicos vulneráveis, nós criamos um programa chamado Juventude Presente. Qual é a estratégia? Aproximar-se dos jovens nos territórios de maior incidência de violência e criminalidade. Por quê? Porque mapeamos antes todos os territórios do estado de Pernambuco, cujos indicadores apontavam para a necessidade dessa aproximação. E aí, a partir de oficineiros das próprias comunidades, pessoas recrutadas ali, chamadas, convocadas por nós, a partir de edital, que já desenvolve algum trabalho, seja no campo da arte, da dança, da música, a gente forma grupos de oficinas com os jovens e, na retaguarda disso, uma equipe de profissionais vai tratando demandas de qualificação profissional, demandas de apoio familiar, demandas de apoio do ponto de vista da inserção no mercado produtivo, entendendo que focar a proteção desse jovem é pensar lá na frente, é fazer uma disputa com o tráfico, é fazer uma disputa com essa maneira fugaz e falsa que, às vezes, a estrutura do crime apresenta para o jovem e tenta seduzi-lo. A gente tem que fazer marcação 1 a 1. Também temos o Governo Presente, que é um outro programa, esse com serviços oferecidos à comunidade. Camaragibe já recebeu várias vezes essa iniciativa, seja na emissão de documentos, na garantia de direitos, de uma série de outras coisas. E no campo das drogas, nós temos a política, que é o programa Atitude, que apenas esse mês mais de 1.000 pessoas entraram nos modelos de abordagem, sejam abordadas na rua, nos centros de acolhimento ou nas estruturas dos centros de intensivo, e uma série de outras estratégias, sempre com esse foco: agir antes, chegar antes, oferecer alternativas para os jovens e para os grupos vulneráveis antes, mas cuidar, acolher, encaminhar e reinserir aqueles que precisam de algum ajuda estatal. Secretário, o motivo principal da nossa entrevista, inclusive, são ações que estarão sendo desenvolvidas na cidade de Vitória, de onde a gente gera esse programa. O senhor, a sua secretaria, vai estar enfatizando, reforçando o combate às drogas aqui nesta região. Em que consiste isso? Quais são essas ações e a partir de quando elas começam? Olha, eu usei o exemplo de Camaragibe e agora uso o exemplo de Vitória, um exemplo exitoso também de Vitória. Nós já estamos atuando em Vitória, temos uma aproximação já com o batalhão local da Polícia Militar de Pernambuco, já existe uma equipe territorial que a gente chama de equipe do Núcleo de Prevenção. Esse espaço vai se ampliar daqui a pouco e nós vamos trabalhar basicamente 3 serviços. Além de levar, mais uma vez, as ações do governo presente para várias regiões da cidade, intensificando o apoio às pessoas, implantar e ampliar as oficinas do Juventude Presente,
trabalhar nos territórios mais vulneráveis com mediação de conflitos, onde ali tem confusões entre vizinhos, episódios de som alto, bares que concentram ocorrências de desavença entre as pessoas. Então, nós temos mediadores, técnicos capacitados para intervir nesses cenários. Ampliar os aspectos de cuidado a partir de uma rede que consegue fazer visitas domiciliares, acompanhar as pessoas, encaminhar os jovens para cursos de qualificação. Enfim, a gente ocupa os espaços com isso: cultura, cidadania e apoio social. E o trabalho na região de Vitória, que eu digo que já tem equipes colocadas, que já está atuante, todo ele será monitorado a partir de um comitê local que reúne representantes da prefeitura, representantes de serviços como saúde e assistência, numa lógica de chamar todo mundo para fazer junto, entendendo que a gente só consegue efetivar políticas de proteção se o diálogo entre nós for um diálogo franco, sincero, honesto, aberto, para que a gente faça, então, a construção de uma política sólida de apoio às pessoas, como já começou em Vitória e vai se expandir agora, numa estreita relação com a Polícia Militar e agora com outros dispositivos comunitários. Secretário, a gente tem um modelo na capital pernambucana que são os compás. Só quem vive nessas comunidades sabe a importância que um espaço como o compás tem e o quanto ele ajuda na prevenção das drogas. Isso é um modelo, inclusive, que foi copiado lá de Medellín, na Colômbia, aquela região onde também o tráfico de drogas sempre foi muito forte e o modelo como o compás chega para tentar mostrar para aquelas pessoas mais vulneráveis e reinseri-la nas comunidades. E eu pergunto, há a possibilidade de, por exemplo, a criação de compás estaduais, expandir essa ideia que vem dando certo no Recife para cidades da Zona da Mata, do Agreste e até do Sertão do Estado? Várias cidades estão fazendo esse diálogo. É óbvio que o governo do Estado sempre se dispõe a fazer um diálogo construindo possibilidades. Outros parlamentares estão definindo emendas para apoiar municípios na criação de dispositivos como esse. O compás, de fato, é um dispositivo muito forte que faz transformações. Os dispositivos que nós estamos levando, por exemplo, como as oficinas de juventude presente, o acompanhamento das pessoas, eles já replicam situações que acontecem nos compás. Mas é claro que sempre há a possibilidade de aproximar-se mais e de pensar dispositivos arrojados que possam apoiar as pessoas. Secretário, então, para a gente finalizar a nossa entrevista, a gente sabe que é um desafio em tanto. O tráfico de drogas é um problema que não é de Vitória, não é de Pernambuco só, é do Brasil e do mundo. Muitos países também sofrem com isso. A gente tem um exemplo recente de Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, inclusive na semana passada houve uma operação com pessoas mortas e tudo isso é fruto do tráfico de drogas. Então a gente sabe que não é uma coisa tão simples de se combater e não vai ser algo que vai ser criado agora e daqui a um ano vai ter acabado. Muito pelo contrário, é um trabalho a médio e longo prazo. Baseando-se nesse princípio, o que é que o senhor espera de melhorias ou de diminuição desse crime organizado a longo prazo? Qual o trabalho que vocês têm feito hoje para que resulte positivamente lá na frente? Olha, Bassa, mais de 3 mil jovens já estão inseridos nas nossas oficinas. Eles serão, em muito pouco tempo, mais de 10 mil em todo o estado. Nós estamos falando de uma geração futura que agora já corre riscos, mas que, se apoiada agora e treinada, apoiada, fortalecida para tomar decisões corretas, não se submeteu aos agenciamentos, às pressões dos grupos ou às falsas promessas de felicidade, serão, no futuro, uma sociedade com melhor capacidade de resposta. Por uma outra forma, aqueles que já experimentaram algum tipo de droga, que já estiveram muito próximo do limite, precisam ser apoiadas, acolhidas e, às vezes, precisam, inclusive, de um cuidado maior. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós precisamos cuidar um dos outros, nós precisamos somar todos os esforços para que, além de reduzir os indicadores, e a literatura mostra que em cada lugar que você ocupa espaços com prevenção, saúde, cuidado, esportes, os números baixam, nós precisamos cuidar das pessoas e dos seus sonhos para o futuro. Essa também é a nossa missão. Por isso, uma grande aliança que reúne vários setores,
que está chegando a várias cidades da região metropolitana e que agora, a partir de Vitória de Santo Antão, também vai construir uma rede de respostas articulados com o município, articulados com os atores locais, articulados com as operativas do Sistema de Defesa Social. Secretário, este é um assunto que eu adoro falar, eu sou fã do combate às drogas, porque se a gente diminuir essa intensidade de jovens envolvidos com as drogas, por exemplo, a gente diminui os homicídios, melhora tudo, melhora a nossa sociedade, melhora a nossa família. Eu tinha uma outra série de perguntas para fazer ao senhor, mas infelizmente hoje a gente está num dia atípico, né, com essas chuvas que caem em Pernambuco, tem um monte de informações ainda aqui, e aí a gente não pode ir mais adiante da entrevista, mas eu já faço o convite ao senhor para, nos próximos dias aí, a gente voltar a falar deste assunto, para esclarecer a nossa sociedade e ajudá-las no combate à criminalidade, e parabéns pelo trabalho. O senhor pode se considerar um homem iluminado. Eu acho que o senhor tem uma missão muito bonita, muito importante, e que a gente precisa de pessoas assim para que tenhamos dias melhores na nossa sociedade. Tá bom, querido? Obrigado, Vassan. Me considere aí da sua bancada. Até porque a imprensa tem um papel absolutamente inegociável: informar a sociedade e preparar a sociedade para o futuro. Então, muito obrigado e contem sempre conosco, nós vamos contar com vocês. Conversamos, portanto, com o secretário de Políticas de Prevenção e Combate às Drogas, Clóvis Benevides, secretário estadual, falando para os nossos ouvintes.